Sejam bem-vindos aí à nossa terceira aula do livro de Atos. Tudo bem com vocês? Como é que foi a semana? Tudo bem? Firmes na palavra e no amor? Firme nas tarefas também do livro de Atos? Quase 100%? Legal. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela manhã, por esse domingo tão abençoado, pela Tua palavra que nos sustenta, nos alimenta, e por esse tempo que aqui estamos investindo, Pai, no ensino, no aprendizado. Esteja, Pai, nos guiando, nos capacitando, dirigindo e nos revelando as verdades, os princípios que vamos estar extraindo do livro de Atos, a mensagem que o Senhor deixou para cada um de nós. É em nome de Jesus que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Muito bem, na aula passada a gente viu sobre os primeiros passos da igreja, a gente viu também sobre as atividades da igreja primitiva. Lembra as 10 características, né, da igreja primitiva, que é a igreja que Deus quer para os dias de hoje, né, a igreja com os padrões bíblicos. Lá a gente listou mais que 10, provavelmente você fez, mas os principais ali, as 4 principais: doutrina, quem fez um com Deus lembra, né? Doutrina, que é o ensino, comunhão, partir do pão e oração. Esses são os 4 principais, mas também eles viviam em sinceridade de coração, alegria, generosidade, louvavam a Deus, sinceridade e temor a Deus. Então, e também vimos o que é a igreja. Quem pode falar com as suas palavras o que é a igreja? Resumidamente, o corpo de Cristo, né? Você mata a definição numa palavra só. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça. E nós somos o corpo. Somos a extensão da cabeça, que é Cristo, né? E o que nos liga a Cristo? O Espírito Santo. Como a gente até ilustrou, é como se fosse a espinha dorsal, né? Que manda a informação para o corpo. Jesus é o cabeça, manda a informação para cada um de nós e como agir nesse corpo. Então, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Deus amou quem? O mundo. Antes de Deus amar a igreja, Deus amava e continua amando o mundo. Então, Deus não amou o mundo e deu o seu Filho. E o seu Filho continua amando o mundo. Jesus amou o mundo de tal maneira que deu o quê? Jesus, sua vida. E a sua vida agora ele deu a igreja ao mundo, né? Ele deu o seu corpo. Sua vida é seu corpo, né? Ele é o cabeça, então ele deu o corpo, que é a igreja. Então, extraindo então a definição: Deus amou o mundo que deu Jesus, Jesus amou o mundo que deu a igreja. Vocês concordam? Jesus amou o mundo de tal maneira que deu a sua igreja. Para quê? Para que todos aqueles que creem em Jesus não pereçam, mas tenham vida eterna. Continua a mensagem. Agora vamos seguir em frente. A igreja, eu, você, cada um de nós, amamos o mundo de tal maneira que damos. Damos o quê? Agora cada um de você que define. Nossa vida, né? Para quê? Para aquele que ainda não conhece Jesus não pereça, mas tenha a vida eterna. A igreja, eu e você, amamos o mundo de tal maneira que damos a nossa vida. E o que é a nossa vida? Tempo, nossos recursos, nossa energia, dons, habilidades, talento, né? Tudo isso faz parte da nossa vida, que a gente agora dá em função da mesma mensagem original, que é Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho amou o mundo que deu a igreja amou o mundo que dá seu tempo, sua energia, seus recursos. Amém? Isso é a igreja. Estamos vivendo nesse sentido? De dar a nossa vida àqueles que ainda não conheceram Jesus Cristo? E você desenhou o corpo aí também, né? A gente está só revisando a aula passada. Desenharam o corpo de Cristo? A igreja, né? Ficou bonita?
Muito bem. Então, vocês já viram um espírito andando pela terra? Sem corpo? Não, né? É ilegal um espírito sem corpo. É ilegal. Tanto é que lá no princípio, Satanás teve que emprestar o corpo de uma serpente para poder agir. Então, é ilegal. E Jesus não tem como estar andando por aí sem corpo. Seria ilegal também. Por isso que ele fez de nós o seu corpo, né? Então, nós, a igreja, fazemos Cristo legal na terra. É um espírito andando na terra, cada um de nós com a porção do espírito dele. E a igreja não é uma organização religiosa, como muitos pensam, como muitos definiram no passado e ainda acreditam nisso. A igreja não é o reino de Deus. A igreja, sim, é uma embaixada, né? Nós somos representantes do reino de Deus. Nós levamos o reino de Deus, né? É como se a gente pudesse comparar a igreja como... Agora que a gente está em época de eleição, é até mais fácil de entender isso. Existem vários partidos, vocês concordam? E esses partidos levam uma ideologia, né? Uma mensagem de proposta. E o reino dos céus é essa mensagem política de Deus para estabelecer o reino de Deus na terra. E cada um de nós faz parte desses representantes, como embaixadores de Cristo, como a Bíblia fala, né? Então é uma estrutura política de Jesus Cristo para estabelecer o reino de Deus na terra. Eu pertenço ao reino de Deus, você pertence ao reino de Deus, para estabelecer o reino do céu. A gente opera através do reino dos céus, que é a estrutura política de Jesus, para estabelecer o reino de Deus, mas operando pelo Espírito Santo de Deus. Está tudo voando aqui por causa do ar. Então, estamos trabalhando até o retorno de Jesus, para que daí quando definitivamente o reino de Deus vai estar estabelecido. A igreja tem esse papel. A igreja é o programa de Deus para estabelecer o reino de Deus na terra. De Gênesis 1 e 2 são os capítulos perfeitos da Bíblia, né? Lá a gente vê que Deus fez e criou e disse, é bom, é bom, é bom. Daí quando ele fez o homem, é muito bom. Depois de Gênesis 3 acontece uma tragédia, né? A queda do homem. Então, já em Gênesis 3 já tem a profecia do retorno do rei, de Jesus Cristo, para estabelecer o reino de Deus. Então, de Gênesis 3 até Apocalipse, é o programa de Deus para estabelecer o reino de Deus novamente na terra. E ele está usando a igreja para isso. No passado, ele queria usar só os judeus para isso, né? Os judeus iam ser o protótipo. E através deles, as nações iam ser ganhas para Deus. Mas os judeus não reconheceram o rei, Jesus Cristo. E ele estabeleceu a igreja para fazer esse papel. É uma grande responsabilidade nossa. Então, somos embaixadores de Cristo, anunciando o reino de Deus, e o embaixador é sustentado pelo governo, é protegido pelo governo, e você pode trabalhar em função do reino em paz, sabendo que ele está no controle te ajudando. Vamos corrigir as tarefas da aula 2. A cura do coxo. Vocês estão lembrados aí? Fizeram em casa? Não deu tempo da gente fazer na sala. Vocês fizeram em casa, acredito eu. Está lá no capítulo 3 de Atos, de 1 a 26. Enquanto você vai se localizando ou abrindo a Bíblia em Atos 3, vou fazer a chamada aqui para eu poder me familiarizar com os nomes e gravar cada um aqui. Adão, Alexandre, Amanda, Ana, está no ministério, né? Vou colocar como presença aqui, tá? Débora, Diego, Éder, está arrumando gás. Elisandra,
Enquanto eu vou falando os nomes, você já vai olhando o rostinho também para você se familiarizar aí, porque o CENIB também é comunhão, faz parte de a gente estar conhecendo um ao outro. Emerval, não está aí. Eveline? Fala presente, Eveline. Todo mundo conhece a Eveline? A Eveline já é bem conhecida, né? Inclusive faz uma excelente massa de pizza lá, né? Fábio? Presente. Felipe? Legal, Felipe. A aula 3 você espera um pouquinho, tá? Jefferson? Tá lá o Jefferson. Jairo? Jéssica? João Vitor? Jorge? Júlia? Karina? Luan? Marina? Mauro? Tá aí. Paula? Felipe? Tiago Pedroso? E Valmor? E Viviane? Quem eu não chamei? Tá na turma da manhã, né? Sim. É Paulo, né? Desde a primeira vez eu não tá ali, na verdade. É Paulo, né? Paulo Rodrigo. Será que tá na turma da noite? Paulo Rodrigo da Cruz? Isso. Tá na turma da noite. Vamos fazer assim, eu vou deixar contigo aí, você risca e escreve teu nome de novo na parte da manhã, fazendo um favor? Daí o pessoal arruma lá depois. Vamos lá ver a cura do coxo. Quem fez em casa aí? Muito bem. Onde estava o coxo? São as perguntinhas aí só para você frisar aí e gravar. Estava ao lado da porta do templo. Tinha um nome esse templo, né? A porta lá. Chamado? Formosa. São só detalhes aí para enriquecer um pouco mais aqui, né? O que o homem pediu a Pedro e João? Esmola. E o que Pedro não tinha? Nem ouro nem prata. Não tinha a esmola, né? Não tinha ouro nem prata. E o que Pedro tinha e ele deu? Isso. O milagre, a cura. Isso Pedro tinha. Mas em nome de quem? De Jesus. Não era dele o poder, né? O poder através do mérito de Jesus Cristo. E o que aconteceu com o mendigo e o que ele fez? Isso, caminhou, pulou, louvou a Deus, saiu festejando e celebrando essa cura milagrosa. Como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas, está lá em Atos 3, 21. A gente destacou isso aqui para você entender bem o papel dos profetas e da lei na época até Jesus Cristo, né? Então tem várias sentenças aqui. A primeira delas é que Moisés e os profetas anunciaram o Messias. Concordo? A lei, que é representada por Moisés aqui, era a conduta de vida, né, que Deus já anunciava ali, para que pudessem viver dentro do reino. E os profetas, em todo o tempo, anunciando a vinda do Messias. Então, de Gênesis a Deuteronômio, os 5 livros da lei, o Pentateuco, né, fala sobre a lei recebida pelo servo Moisés, lá no Monte Sinai, os 10 mandamentos e todas as outras leis cerimoniais também, falando sobre conduta de vida. Aí, de Josué até Malaquias, até o final do Velho Testamento, são as profecias. Jesus Cristo virá, o Messias virá, tudo isso. Então, o Velho Testamento se resume nisso, em a lei e os profetas. A lei e os profetas profetizaram até João Batista. Então, até João Batista, era o que operava, era o que funcionava, era o que estava em vigor. A partir daí, vem a graça de Jesus Cristo, né? Vem a salvação através de Jesus, a verdade, o caminho e a vida, né? Agora o reino dos céus é chegado.
Mateus 4,17. Jesus falando, né? Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Está próximo, está à frente de vocês, como se ele estivesse falando isso. Abre a tua Bíblia aí em Mateus 17, para a gente explorar um pouco mais aí. Mateus 17, vamos ler ali do capítulo, no versículo 1 até o 8. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e seu irmão João para o topo de um monte alto e solitário. Enquanto observavam, o seu aspecto mudou de tal maneira que o seu rosto brilhava como o sol, e suas roupas tornaram-se brancas como a luz. De repente, Moisés e Elias apareceram diante deles, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é maravilhoso podermos estar aqui. Se o Senhor quiser, farei 3 abrigos. Um para o Senhor, outro para Moisés e outro para Elias. Mas assim que ele disse isso, uma nuvem brilhante veio sobre eles, e uma voz disse: Este é o meu filho amado, a quem tenho muita alegria. Ouçam-no. Com isso, os discípulos caíram ao chão, com o rosto em terra, tremendamente assustados. Jesus veio e os tocou. Levantem-se, disse ele, não tenham medo. E quando eles levantaram os olhos, não viram mais ninguém, a não ser? Vocês estão acompanhando a leitura. Muito bem. Só para entender melhor a revelação que Deus nos dá aqui, que até João Batista era a lei e os profetas, era o que os judeus viviam. E para eles se desprender disso estava sendo muito difícil. Tanto é que eles não creram em Jesus Cristo, né? Porque eles criam mais em Moisés do que em Jesus. Criam mais em Abraão do que em Jesus. Eles queriam prosseguir até ter a certeza que o Messias teria chegado. E essa passagem aqui fala, assim, é como se Deus estivesse falando de forma bem clara para aqueles 3 discípulos que representam o povo judeu ali, né? Quem eram os 3 discípulos ali? Pedro, Tiago e João. Os mais chegados de Jesus foram ao monte, lá e viram a transfiguração. Estavam lá Moisés e Elias. Moisés representa a lei. E Elias é o maior dos profetas, representa os profetas do Velho Testamento. Apesar de ter Jesus ter falado que João Batista é o maior dos profetas, mas Elias, até aquele contexto ali, representa os profetas. E eles estavam conversando com Jesus. Mas, enquanto falavam, aliás, ali Pedro também já quis sugerir algo. Ó, Senhor, vamos fazer tendas aqui para vocês 3, vamos ficar por aqui. Enquanto Pedro falava, uma voz veio do céu. Que voz é essa? Voz de quem? O próprio Deus. É Deus agora falando. Não é nem Jesus, é Deus falando. O que ele falou? Este é o meu filho amado. Daí ele fecha com uma palavra: ouçam-no. Para que agora todos nós tenhamos o olhar, o foco e o ouvido, né? Ouvir a Jesus Cristo. Agora, a gente não ouve mais a lei e os profetas. A lei se cumpriu em Jesus e os profetas anunciaram e Jesus veio, né? A evidência aqui. E daí, no final, e quando eles levantaram os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. A lei e os profetas foram e embora. Quem ficou? Jesus. Para você não ficar mais preso a nenhum conceito da lei, né? Jesus cumpriu a lei, ele é o tutor da lei, ele é o autor da lei, e agora quem está em Jesus automaticamente cumpre a lei. Outra revelação que a gente pode tirar aqui também, que é o seguinte: Moisés morreu, vocês concordam? Mas ali é como se ele tivesse já ressuscitado com Cristo. E Elias morreu? Não. Elias foi um dos profetas. 2 pessoas na Bíblia a gente vê que foram arrebatadas. Quem lembra aí? Enoque, que andou com Deus lá e foi arrebatado, né? E Elias. Então, 2 personagens ali que também pode relacionar com a igreja de Cristo. Os que já morreram,
com Cristo e serão ressuscitados com eles. Já estamos ressuscitados com Cristo, na verdade, assentados, né, com Ele, como diz lá em Efésios. E os que serão arrebatados. Pode ser que Jesus volte em nossa geração e a gente será arrebatado, ilustrando ali o que Elias estava vivendo naquele momento. Legal? Mais um ponto importante, bem no comecinho desse texto. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro e Tiago. 6 dias. Eu gosto muito desses 6 dias porque a gente já viu várias passagens na Bíblia, algumas delas falando assim, que para Deus, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. 6 dias aqui também, você pode tirar a seguinte ensino. 6 dias são 6.000 anos, então, né? De Adão até Abraão, se passaram ali 2.000 anos. E de Abraão até Jesus, mais 2.000 anos. E de Jesus até os dias de hoje, mais, arredondando, 2.000 anos. Então já se passaram 6.000 anos. Desde Adão até Jesus, até o dia atual, né? Isso é cronologia bíblica. Se você for estudar a cronologia, você vai ter essa descoberta aí, essa revelação. E aqui representando que os 6 dias estão acabando, estão finalizando. Jesus lá no monte, ó, tá pro final já. E a Bíblia fala em Hebreus que o povo de Deus, Hebreus 4, que nós estamos aguardando o descanso em Jesus Cristo, né? Que seria o ano sabático, o milênio sabático, né? A Bíblia fala que nós estaremos reinando com Ele 1000 anos, em descanso nele, sem esse esforço da carne, né, natural que a gente tem. Então, se prepare que estamos próximos, não vai passar mais 1000 anos, né? Nós estamos realmente para a volta, para o retorno de Jesus Cristo e o casamento oficial agora com a sua noiva. Amém? Então a gente viu aí a aula 2, eu vou fazer uma dinâmica agora para a gente revisar as aulas 1 e 2 e um pouquinho da 3 que a gente vai ver aqui, que tem alguns slides. O Diego vai me ajudar aqui. Forma dupla aí. Forma dupla e você vai participar em dupla. Cada dupla vai receber um número. Esse número é uma pergunta. E essa dupla vai responder essa pergunta e é uma espécie de mini gincana em dupla. Vamos ver qual dupla aí que vai cumprir o desafio. Prova oral, né? Sobrou, Diego? Você já pegou um? É sozinho, né? Sobrou 3 aqui. Vamos ter que fazer um ajuste, uma adaptação, que faltou muitas pessoas hoje, né? Os mais antigos aí na igreja, pode ficar sozinho, né? Né? Quem está mais tempo na igreja aí? Todo mundo é novo? Ó, o Mauro pode ficar com um sozinho lá, tá? Dá lá pro Mauro. O Thiago também, pode ser? Daí você fica com... Aí mais um para separar aí, o Fábio e a... Legal, mas é bem simples, aí não é difícil. Vamos ver aqui através das perguntas do slide. É uma revisão objetiva para te ajudar a memorizar, a gravar. Vamos lá? Cada um tem um número, certo? Ou cada dupla também. E vai passar um número aqui, ó. Essa aqui é a primeira pergunta. Quem está com o número 1? Quem está com o papelzinho número 1? Então essa aqui já ficou fácil, né? Quem foi o escritor do livro denominado Atos dos Apóstolos? Só você responde. Você não pode dar cola, tá bom? Quem foi? Quem escreveu o Quem escreveu Atos? Lucas, uma salva de palmas, acertou, né?
nós já estamos adiantando a nossa provinha. Lembra que a gente combinou de não fazer prova no final? Então, vai ter provas parceladas aí, homeopáticas, até o fim do curso, tá bom? Vamos para o 2. Acertou ali, Lucas, né? 2. Lucas escreveu o livro dos Atos, dedicando-o à mesma pessoa e para quem também dedicou o seu evangelho. Quem foi essa pessoa para quem ele escreveu, né? Tá certo? Teófilo? Teófilo, muito bem! Relembrando que Teófilo significa Theo, que é Deus, né? E Filos vem de amor, amor amigo. Teófilo, amigo de Deus. Então, Lucas escreveu esse livro para os amigos de Deus, não só Teófilo. Eu e você que somos amigos dele. Toda a igreja. Número 3, quem está? A dupla lá, a Eveline e a Elisângela? A Elisandra. No início do livro dos Atos, Lucas cita uma ordem de Jesus aos discípulos. Que ordem foi essa? Bem no comecinho do livro. Quer um minutinho para colinha? Pode ser, não tem problema. Quem sabe aí, mas não fala? Erga a mão. Paulo sabe, não precisa falar, só. Bem no comecinho do livro, ele dá uma ordem aos discípulos. Se eles não tivessem obedecido essa ordem, cumprido essa ordem, não teria acontecido o que aconteceu. Tá certo ou errado? Isso seria depois. Seria consequência natural do cumprimento da ordem. Vamos pedir ajuda aos universitários. Quem pode falar aí? Que não saiam, né, de Jerusalém? Isso! Ó, tem até as opções aqui, ó. Eu esqueci de colocar as opções. Desculpe, Evelina, aí, ó. Ficasse em Jerusalém, não saísse de Jerusalém. Para receber a promessa. Mas muito bem. Daí depois, com essa promessa cumprida, eles poderiam anunciar às nações a mensagem, né, das boas novas do reino de Deus. Número 4. Quem está 4 aí? Jesus ordenou seus discípulos a que ficassem em Jerusalém, pois receberiam a promessa do Pai. Que promessa foi essa? Vamos colocar as alternativas aqui. Ah, não tem alternativa. O batismo no Espírito Santo, isso mesmo. Sobre a igreja, né? Batismo sobre a igreja. Número 5. Quem está com 5? Valmor. Acerca do Espírito Santo, Jesus afirmou que os discípulos receberiam poder e seriam, tem as alternativas, seriam apóstolos, seriam pastores de ovelhas, seriam discípulos de Jesus ou seriam testemunhas de Jesus? Com o Espírito Santo na vida dos discípulos, que eles seriam? Jesus falando. E vocês serão meus discípulos e terão poder, né? Ou serão meus pastores, serão meus apóstolos, ou serão minhas testemunhas? Qual o amor? Se quiser pedir ajuda aos universitários, pode pedir. Pode pedir. Testemunha de Jesus, certo? Certo, serei minhas testemunhas, né? Muito bem. Vamos para 6. Qual era o número aproximado dos que ficaram em Jerusalém juntamente com os apóstolos quando escolheram Matias para apóstolo? A gente viu isso lá na primeira aula ainda. Quantas pessoas tinham ali no cenáculo, né? Reunidos naquele momento em que eles fizeram a eleição, o sorteio ali entre duas pessoas, entre Matias e o outro, quem lembra o nome? Justo? Tem opção? Tem opção. 5 mil, 120, 500 ou 3 mil? 120? 120. Muito bom. Vamos só lembrar lá o nome do outro. O segundo colocado, que a gente nunca lembra o nome do segundo colocado, né? Justo, né? O nome Justo. E Matias. Aliás, desculpa.
mencionou dois homens, José, chamado Barsabás, e Justo ou Matias. Então, José era um e Matias era outro. Vamos para os 7, né? 50 dias após a Páscoa, os judeus comemoravam uma grande festa, e em que festa a promessa do Espírito Santo foi cumprida entre os discípulos. Foi nessa festa. 50 dias após a Páscoa. Quem que é o 7? É você? Qual que é? Quer alternativa? Não tem alternativa. Você acertou. Muito bem. Qual o profeta citado na pregação de Pedro que profetizou, tá? O derramamento do Espírito Santo sobre a igreja? Ele citou um profeta. Quem lembra? Quem está com o número 8 aí? Você lembra, Jefferson? Senão a gente pede ajuda dos universitários aí. Ele citou um profeta que falou que nos últimos dias seria derramado o Espírito Santo, os velhos profetariam, os jovens teriam visões. Não. Também não. Joel. Quem desconfiava que era Joel, mas não quis falar de medo, de vergonha de errar. Um grande sinal marcou para sempre este dia, que é a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, o batismo da igreja, né? Todos os discípulos, afirma Lucas, falaram em línguas. Que línguas eram essas? Diversos idiomas, línguas estranhas, hebraico e aramaico ou língua dos anjos? Qual das 4? Quem está com o número... Qual vocês falam que é? Línguas estranhas? Errado? Letra A? Diversos idiomas. Eram línguas estrangeiras. Eram diversos idiomas conhecidos entre os povos, né? Eram estranhos para quem não conhecia. Quais apóstolos que, ameaçados por membros do Sinédrio, após curarem o homem coxo, responderam: não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido? Eu já falei aqui. Pedro e João, né? Muito bem. Por que Ananias e Safira morreram? Porque mentiram sobre o dízimo. Isso. Você que está com 11 aí? Estou com 11. Muito bom. Tem alternativa aqui, ó. Porque não foram generosos? Foi por isso que eles morreram? Porque desobedeceram a Pedro? Porque mentiram para o Espírito Santo? Sim. E porque mentiram para o outro? A correta aqui ia ser: mentiram para o Espírito Santo. E a última pergunta: quem disse essa frase no Sinédrio? Quem está com o número 12? Portanto, nesse caso, eu os aconselho: deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Quem falou essa frase aí lá em Atos 5, 38 e 39? Pode pegar uma colinha aí. Quem sabe? Não? Vocês leram lá, né? Atos de 1 a 6 em casa, né? Era algum líder lá, né? Do Sinédrio, lá, um fariseu. Gamaliel, muito bem, parabéns. Assim a gente fechou aí essa revisão dos exercícios. Parabéns para quem acertou. Pode deixar aí. Vocês estão conseguindo fazer o trabalho que está valendo nota, vale 3 pontos, que é aquela palavra, o princípio prático e a resposta a esse ensino, essa é a palavra de Deus. Estão conseguindo? Quem já fez do 1 ao 6? Já fizeram 6 capítulos? Você vai escolher só um versículo, né? Um que Deus te apontou. Quem quer participar aí hoje da aula falando um princípio que tirou aí e respondeu a Deus com uma decisão? Alguém? Pode falar, Paulo. Posso escolher qualquer um desses 6 aí. Aham. Eu procurei, tipo assim, ali no capítulo 4, no versículo 37, a generosidade eu tirei como
no princípio. Aham. E a minha decisão é ser mais generoso com o próximo. Amém. Coração aberto para abençoar. Glória a Deus. Somos testemunha dessa decisão e Jesus também está lá no céu registrando. Agora põe em prática, né? Glória a Deus por isso. Alguém mais quer participar aí com uma decisão pessoal, com um princípio prático que tirou da palavra? Você tem 28 decisões aqui que você vai tomar, né? São 28 capítulos, um versículo de cada capítulo, Deus vai tocar o teu coração. Então não deixa acumular, senão depois você não vai fazer com bem feito. Vai fazendo um por dia. A gente parou até o 6, agora na próxima aula vai ser até o 9. 7, 8, 9. Do 7 ao 9. Então, vai estar lá na tarefa da aula 3. Muito bem, vamos para a aula 3. As apostilas estão aqui, o Diego vai, como sempre, me ajudar. A aula 3 está dentro daquele bloco de capítulos ainda do 1 ao 6. A gente vai ver os capítulos 4, 5 e 6 de Atos, os pontos mais importantes aí que se destacam, que trazem bastante ensino para a nossa vida prática. A primeira delas, ali a letra A salvação apenas em Cristo. Existe ali um versículo poderoso que diz assim: esse Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram, e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Quais as palavras que faltam ali? Pedra. Nos dois espaços ali você vai completar com pedra. E a gente quis tirar e frisar aí a pedra, porque existem muitas outras passagens no Antigo Testamento falando sobre essa mesma pedra. Já profecias lá do Antigo Testamento falando. Lá em Jó, por exemplo, fala-se da pedra de esquina, ou pedra angular. Em Isaías 28, fala da pedra fundamental em uma fundação. Jeremias 51, 26, fala dessa pedra que serve para nivelar toda a obra. Lá em Salmo 118, fala da pedra de esquina. E Zacarias, pedra de remate. E tem uma ilustração, uns desenhos ali para você gravar e ter uma imagem do que ilustra essa pedra. Quem já trabalhou com obras aí? Já construiu casas e fez massa, fez... Como é que é o nome quando faz para baixo? Alicerce? Alicerce, fundação. Uma vez também eu ajudei a fazer uma sapata. Quem sabe o que é sapata? Não é sapato, né? Não é o feminino de sapato. Sapata é uma base de ferro e concreto embaixo, tipo uma espera, né? Para a construção superior, onde vai estar fundamentado. E geralmente essa sapata às vezes afunda-se muito, né, Paulo? Você vai construir algo ali vai colocar algo, ou um suporte que você vai ter que prender para um banner, alguma coisa assim, uma estrutura metálica de 3 metros. Às vezes tem que afundar os mesmos 3 metros para baixo para sustentar, né? Então, essa pedra é Jesus Cristo. Esse fundamento, essa fundação, onde nós estamos apoiados, fixado é Jesus. Se você não está em cima dessa pedra, se a pessoa não está, ela está fincada na areia, né? Como diz lá naquela história da casa construída na areia e na rocha. E quem fica na areia, fica bambo, vulnerável às intempéries do vento, das tribulações da vida, para uma queda. Quem já conhece, quem já foi, visitou algum país na Europa, lá, por exemplo, na Itália, por exemplo, tem muito disso, na Grécia também tem esses arcos antigos, na Turquia. Quem já viu esse arco que tem essa pedra angular bem no meio aí? Aquele desenho amarelo, né? Tá vendo aquela pedra? Aquela pedra que encontra o arco, né? Os dois lados do arco.
Ali é uma pedra angular, uma pedra que vai nivelar o arco, que vai poder finalizar esse arco, né? Também é uma ilustração aqui da salvação apenas em Cristo, que é a nossa rocha, a pedra que os construtores rejeitaram, mas que se tornou a pedra fundamental. A letra B, o perigo da mentira. Você já leu em casa, no capítulo 5, do versículo 1 a 11, a gente vai só responder agora, já que você leu. Quem leu aí a história de Ananias e Safira? Então responda aí. Ananias e Safira poderiam ter mantido uma parte do dinheiro da venda da propriedade? Não. Poderiam ou não? Claro que sim, né? O terreno era deles, eles venderam. Achei que era mentido. Poderia ter mantido, né? Poderia ter mantido uma parte, né? Vou vender e vou dar a metade. Ananias e Safira poderiam ter ficado com todo o valor da venda da propriedade? Sim, a terreno era deles. Vou vender, vou ficar com tudo, não vou dar nada para ninguém. É decisão própria, né? Livre-arbítrio. Mas algo aconteceu aí que deu esse problema. O que aconteceu? Vamos ver daqui para frente. O que Ananias e Safira tinham como desejo por trás daquela mentira? Isso, eles queriam passar uma imagem deles, de um status, né, assim, de reputação. Porque eles viram outros vendendo bens e dando integralmente, ou dando parte, e eram elogiados, valorizados, reconhecidos, incentivados, encorajados, e eles também queriam estar naquela naipe, né? Então eles queriam ter esse mesmo status, ter reputação. Mas eles fizeram algo que foi fatal. O que eles fizeram? Mentiram. Mas mentiram para quem? Por que como assim mentiram para o Espírito Santo? Vamos detalhar mais isso. Porque quando você toma uma decisão de ofertar, não é para o homem, é para Deus. Como o pastor hoje me pregou, o dinheiro é tudo de Deus. Quando você tem esse livre-arbítrio, quando você toma a decisão, tem que fazer. Isso, e se você fala e não faz, você acaba mentindo. E onde que estava o Espírito Santo naquele momento? Na vida de cada um dos discípulos de Jesus, que foram batizados e receberam o dom do Espírito Santo, assim como eu e você. Então, concluindo, toda vez que um filho de Deus mente para outro filho de Deus, o que ele está fazendo? Está mentindo para o... Viu como é grave? Né? Toda vez que eu prometo algo e não cumpro, ou falo uma mentira para um irmão na fé, principalmente, né? Mas não só isso, estou mentindo contra o Espírito Santo que habita nessa pessoa. Qual é o pensamento de Deus lá em Provérbios 6:16 a respeito da mentira e falso testemunho? Aí vocês vão ter que pesquisar e responder, né? Deus tem uma definição, ele tem um pensamento sobre a mentira. Como ele vê a mentira? Ele adora, ele gosta mais ou menos, ele abomina. Ele odeia, né? Para ele é nojento, né? Tudo bem até aí? O perigo da mentira. Então, um alerta, Deus permitiu. Por que será que Deus permitiu isso? Tantos pecados estavam havendo naquela época, né? Não que eu digo mais grave, mas assim... que apareciam mais ainda, tipo alguém matando o outro, alguém roubando, alguém adulterando, e não via-se morte nesse sentido, mas quando houve a mentira contra o Espírito Santo, houve uma morte. Mas isso quer dizer que toda vez agora, se eu mentir, vou morrer? Já se fez quando eu li isso aqui pela primeira vez, meu Deus, eu vou morrer se eu mentir? Você não morre como pessoa, mas vai morrendo parte do propósito que Deus estabeleceu para você, que é viver em verdade, né? Mas quando você tem o Espírito Santo, você fica constrangido a qualquer mentira, de falar ou ouvir. Naturalmente você não vai mentir. É isso que Jesus ensina, né? Os apóstolos são presos e libertos.
os anjos nos protegem para anunciar o reino de Deus. Aqui a situação que... Quem foi preso aqui? Uhum. Vamos ler o versículo. Então, o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso, mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e levou-os para fora. E disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem dessa vida. Atos 5, 17 a 20. Muito bem, todos os apóstolos foram presos ali, né? Quantos eram? 11 ou 12? Quantos apóstolos foram presos? 11 ou 12? 12, né? Lembra que um entrou no lugar de Judas, que era Matias. Todos foram presos, mas quantos anjos precisou ali para abrir a porta do cárcere? Um anjo. Libertou os 12. Os 12. Alguns ensinos desses versículos abaixo. Provérbios 19, 21. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então, o partido dos saduceus estava com um plano de eliminar aquele movimento de calar a boca, de calar a voz dos apóstolos, dos discípulos ali. Mas o que prevaleceu? O propósito do Senhor. Tanto é que ele mandou o anjo para libertar ali, abrir a porta do cárcere. Hebreus 1,14. Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Olha só que legal isso aqui, ó. Aqueles que hão de herdar a salvação. Você sabia que desde o dia que você nasceu, foi atribuído para você um anjo para te proteger? Essa passagem revela isso. Que desde o dia do seu nascimento, quando você era criança, já tinha um anjo ali te protegendo. E qual que era o propósito? A primeira responsabilidade desse anjo é proteger você e garantir que nesse processo de crescimento, de contato com as pessoas, de revelação de Deus, você recebesse o evangelho da salvação do reino de Deus. Anjos caminharam contigo, 1 ou 2 ou 3, a gente não sabe, mas pelo menos um anjo tem incumbido, Deus atribuiu, você vai cuidar do Diego, o anjo X lá, fica na cola desse menino, para que eu tenha certeza que ele receba a mensagem da salvação. Porque da mesma forma que é atribuído um anjo de proteção de Deus, Satanás é um imitador, vocês concordam? Ele imita, né? Então ele também atribui um anjo caído, um demoninho, né? Ou um demonião, depende de como ele quer mexer com a pessoa. Ele atribui um para incomodar, para distrair, para enganar, para mentir, para trazer armadilhas, ciladas. Lembra que a Bíblia fala? Que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Num contexto geral, para todas as pessoas, salvas ou não salvas, o diabo faz isso. Matar, roubar e destruir. Depois que você recebe a Jesus Cristo e tem a salvação, aí ele começa a colocar outros demônios que não é tanto para matar, roubar e destruir. Aí eles colocam outros que é para acusar, tentação e perseguir. É isso que a Bíblia fala. Então ele olha primeiro e vê, é você que vai naquele, e você vai naquele, né? O diabo também tem essa... esse é o trabalho dele. Então, ao mesmo tempo que nós temos anjos protegendo, também tem, na esfera espiritual, demônios querendo incomodar o Filho de Deus, ou que não é filho. Também tem anjos, estava anotando aqui, atribuído para igrejas,
Lembra lá em Apocalipse, já leu? Ao anjo da igreja de Filadélfia. Tem anjos protegendo igrejas, tem anjos protegendo cidades, mas também tem demônios delegados para incomodar a igreja, demônios que são delegados para querer reger uma cidade. E é uma luta espiritual, a gente não vê isso acontecendo. Mas no céu, no âmbito espiritual, há uma guerra de anjos protegendo o povo de Deus e os inimigos querendo atacar. Glória a Deus por isso, né? Que temos anjos nos protegendo. Eu lembro quando eu era pequenininho, a minha mãe me ensinou aquela oração lá, né? Lembra daquela oração do anjo? A gente não precisa orar por o anjo. Eu toda vez que ia dormir, minha mãe tinha que ir comigo lá ensinar. Foi o que ela aprendeu, né? Ela tinha a melhor das intenções de proteção para o filho. Ora a oração do anjo lá. E eu tinha que fazer e tal. Mas hoje a nossa proteção está em Cristo. E Ele delega. Você fala com Cristo, né? Fala com Deus, por meio de Jesus Cristo, que Ele vai delegar os anjos para te proteger. Você não precisa mais orar para anjo. Aliás, a Bíblia não ensina isso, de orar para anjo. Você ora para Deus em nome de Jesus Cristo, que é nosso protetor. Vamos seguindo em frente aí na letra C. O Senhor pode usar a boca daqueles que se opõem ao Evangelho para proteger seus servos. Portanto, nesse caso, eu os aconselho, deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Muito bem. Vamos responder os versículos, completar os versículos ali embaixo, as palavras que faltam. Aqui, quem falou essa frase aqui? Gamaliel. Quem era Gamaliel? Era um fariseu muito respeitado, estudioso, autoridade, um doutor na lei. Ele foi o tutor de Paulo. Ele foi o professor particular ali de Paulo, né? O mentor de Paulo. De Saulo na época, né? Depois virou Paulo. Então Gamaliel tinha uma inteligência aqui, né? E ele, bem como se ele estivesse profetizando. João 15,4 diz assim: nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Mateus 5,10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Então, bem-aventurado, feliz, afortunado você, se for perseguido por causa de Cristo. Isaías 46:10. Quem pode ler? Meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. Isso. Meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. Moral da história. Muitos são os planos dos homens, mas o que prevalece é o propósito do Senhor é mais poderoso do que qualquer plano de um ser humano. Seja líder, no caso aqui os fariseus, né? Então Gamaliel falou assim: deixa quieto isso daí. Se for de Deus, vai vingar. Se não for, vai morrer, né? E algumas passagens, lá em Mateus 13:29, lembram da parábola ali, da história que Jesus conta do joio e do trigo? Deixe crescer junto, os dois. Que os discípulos já queriam arrancar o joio do meio, né? Já queriam matar todo mundo. Não aceita Jesus, vai morrer. Era assim que eles faziam, Lembram de João? João e Tiago estavam numa situação lá que os discípulos... as pessoas não deixaram os discípulos chegar na cidade para evangelizar e tal. Daí João falou assim: Senhor, se o Senhor quiser, a gente já ora aqui, já manda descer fogo do céu para consumir esse povo aí. Lembra dessa história? 2 terroristas lá, discípulos de Jesus já.
querendo matar, né? Aí Jesus fala, não, eu não vim para tirar a vida, eu vim para dar a vida, né? Mais ou menos assim que Jesus falou. Então a gente deixa crescer o joio e o trigo. Então tem joio também dentro da igreja, gente que foi colocada pelo inimigo para trazer confusão mesmo, mas deixa crescer dentro da igreja. Lógico, se o líder identifica, ele vai convidar a ele se converter ou, né, procurar outro lugar para incomodar, mas não aqui. Mas numa esfera geral, Deus fala assim, Jesus fala assim, deixa crescer que na hora certa, quando vier a colheita, eu vou colher o trigo e o joio vai ser queimado. É ele que resolve, né, o final da história. Mateus 13:47 fala, o reino dos céus é semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda a espécie. Então, o reino do céu recolhe peixe de toda a espécie. Peixe bom, peixe ruim. Mas é Jesus que vai classificar ali e separar os peixes bons. Os ruins vão ser jogados de volta para o mar ou para outro lugar, né? Tudo bem até aí? Não vai dar tempo da gente fazer a letra D. Você vai ser encorajado a fazer em casa, porque vai ler ali 6 de 1 a 7, ler de novo e responder aquelas questões na aula que vem a gente corrige. Tem como tarefa também você ler Atos do capítulo 6, você já leu, lê de novo, até o 9. Na aula que vem a gente vai trabalhar esses capítulos aí. Alguma dúvida até aí? Tudo bem? Glória a Deus por sua vida, parabéns pela decisão de estudar a palavra. Persevere aí nas tarefas, para que você possa no final lá celebrar 10, né? A gente quer dar 10 para todo mundo. E você só vai ter 10 se você fizer o quê? As tarefas. Responde todas as apostilas, não deixa nenhuma em branco, nenhuma frase faltando alguma palavra. Leia todo o livro de Atos, de forma parcelada, como a gente está propondo aqui durante as semanas. Ganha um ponto. O trabalho, que é esse que a gente estava relembrando aqui, do ensino prático e da tua decisão em relação à palavra, vale 3 pontos. E mais um trabalho que a gente vai lançar aí no decorrer do curso, valendo mais 3 pontos, que vai fechar toda a nota aí, que é 10. Quem vai ficar com 10 aí? Não tem dificuldade, né? Já pensou? Legal, vamos orar agradecendo a Deus. Obrigado, Pai, pela aula de hoje, por cada aluno, pela igreja que nos encoraja e incentiva a estudar, pela vida da liderança, do pastor Jefferson e da Claudinha. Queremos descansar em Ti, Pai, sabendo que temos a Tua proteção através dos Teus anjos, da Tua palavra que nos dá sabedoria para nos livrar de problemas, para saber e ter discernimento em escolher o que é bom e também o que é melhor, do certo e do errado. E obrigado, Pai, porque temos a salvação em Cristo, que é a pedra da nossa vida, é a rocha que nos sustenta, Pai. É nessa certeza que vivemos e queremos anunciar essa rocha, essa pedra às pessoas que ainda não estão nela. É em nome de Jesus que nós te pedimos e agradecemos por cada um de nós. Amém. Glória a Deus aí.